Essa palavra em 1 Timóteo 5 nos mostra um dos propósitos da igreja e a diferença daqueles que querem cumprir com a palavra, querem viver a palavra. O segredo do evangelho não é para que a gente aceite, ou para que a gente compreenda, ou porque a gente goste ou deixe de gostar. O segredo do evangelho é a obediência à palavra na sua totalidade. O cumprimento da sua palavra para que a promessa de Deus possa se cumprir nas nossas vidas. Para que a palavra de Deus possa se cumprir na nossa história. Há muitas coisas que nós somos confrontados através da palavra e que talvez nós não queríamos que fosse desse jeito, que fosse de outra maneira. Mas a verdade é assim, a verdade ela não se encaixa, a verdade ela não se adequa a nós. É nós que alargamos e abandonamos o erro, a mentira, os prazeres, as vontades, para que a gente possa se adequar à verdade. A verdade ela é genuína, ela é perfeita. E não adianta eu e você ter um sentimento, ter uma vontade, eu e você ter alguma coisa de estimação. Deus não negocia a sua palavra. A palavra é a verdade, a palavra é o próprio Jesus. A palavra é o verbo de Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então quando Jesus vem e manifesta a palavra, ele está se manifestando em nós. E não adianta a gente querer, ó Senhor, faz assim, tá? Essa parte está boa, essa parte está ruim. Não, temos que viver na íntegra. Deus colocou meu coração na quarta-feira, eu compartilhei com a igreja, disse que haveria uma surpresa de Deus para as nossas vidas aqui hoje. E infelizmente algumas pessoas, talvez elas tratam aquilo que é liberado do altar como qualquer palavra. Como eu estou dizendo que a palavra é o verbo, e quando é liberada a palavra através da profecia, através do pregador, do profeta de Deus, a qual o Senhor levanta, Deus ele confirma a sua palavra, e ele libera sobre nós promessas, e ele traz a libertação, e ele faz o sobrenatural acontecer. E na quarta-feira nós falamos o seguinte: muitas pessoas têm, quando serviam a Satanás, e outras que o servem ainda, elas têm medo do diabo, elas têm respeito ao diabo, a sua doutrina, ainda que ela não entenda que está servindo o diabo, mas é assim que ela faz, porque ela sabe que se ela não fizer da forma que Satanás ensina, ou que ele manda, ela vai sofrer consequências, ela vai ser penalizada. Pessoas que a gente tem experiência hoje, testemunho de que se converteram ao reino de Deus, a Jesus, e que outrora eram satanistas, outrora eram pessoas que viviam sacrificando em encruzilhadas, em cachoeiras, em cemitérios. Olha os ambientes que as pessoas viviam, e ainda existem muitos que fazem isso. Pessoas que dizem o seguinte: quando eu estava lá cego, eu dava o meu melhor. Eu temia o que o diabo dizia para fazer e fazia com excelência. Tinha compromisso, horário, fazer as coisas para Satanás, e não era qualquer coisa que eu entregava, eu dava o meu melhor. Aí pessoas passam a conhecer Jesus, são libertas por Jesus, o Deus que está acima de todos, o Deus pleno, o único Deus, o único Senhor. E nós, quando servimos a Cristo, nós fazemos o evangelho ser um evangelho morno, um evangelho feito de qualquer forma. A palavra de Deus em obediência superficial. A isso eu obedeço, isso eu não obedeço. A isso eu acredito, isso eu não acredito. A isso eu concordo, isso eu não concordo. Quer dizer, nós começamos a pegar da palavra de Deus como se tivéssemos no rodízio escolhendo o que nós queremos comer. Eu não quero isso. Eu não quero isso aqui não. Não quero, me sirva isso não, que eu não gosto. Eu só quero isso aqui. Não, o evangelho é para que eu e você absorva 100% da palavra, e para que a gente possa ser liberto e restaurado em nome de Jesus. Por que Deus está dizendo isso? Por que Deus está ministrando isso no meu e no seu coração? Porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então nós não temos que ficar vivenciando um evangelho raso, um evangelho barato, um evangelho que acha que não tem preço. Servir a Deus é um evangelho de graça, né? Deus nos entregou de graça. Não, não foi de graça. Ele morreu na cruz por nós. Jesus deu seu sangue por nós. O evangelho é pela graça, mas não é de graça. Há um preço alto a ser pago. Há uma renúncia a ser feita. Isso é diária para mim e para você, para cada um de nós. Então, quando nós tratamos o evangelho como um evangelho, se der eu vou na igreja, se der eu sirvo a Deus, nós não enxergamos assim os ímpios fazendo. Nós não enxergamos assim pessoas que servem ao diabo fazendo. Não. A gente vê pessoas malignas, intensas,
pessoas malignas dando o seu melhor, pessoas malignas arquitetando e projetando o mal o tempo todo, enquanto os bons ficam calados, enquanto os bons dizem: eu não vou me manifestar em quem eu vou fazer, o que eu vou votar, se eu vou fazer, aí eu não vou me manifestar minha opinião, porque eu não quero ofender ninguém. Irmão, a verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita, é só a verdade que nos liberta. E se você acredita que pela palavra aquilo é a verdade, expressa ela, pregue ela, fale dela, viva ela. Não fique acuado com medo de dizer o que vão pensar. Porque o meu vizinho, minha vizinha, o meu pai, a minha mãe. Eu vou dizer uma coisa, queridos: nós não nascemos no berço cristão, eu não nasci no berço cristão. E para que o evangelho fosse expandido na nossa família, a minha irmã teve que pregar para nós e enfrentarmos nós. Ela falava para nós, dizia: cala a boca, nós já somos batizados, nós cremos já num Deus, e para com esse negócio de igreja, para com esse negócio de evangélico. E todo dia ela falava, e da sua maneira pregando, com a sua vida, e a gente ouvindo e questionando, e murmurando e reclamando. Mas a verdade é sendo martelada e pregada, porque a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Sabe o que é a penha? A penha é a pedra mais dura que existe, e a Bíblia diz que a palavra esmiuça a pedra mais dura que existe. Se o seu coração de um familiar seu é como a penha, como a pedra rígida, eu digo: há uma palavra que quebra essa pedra, há uma palavra que tira esse coração de pedra, há uma palavra que transforma um coração rígido, duro, em um coração de carne que absorve o poder da palavra de Deus. Mas sabe quando? Quando nós não nos magoamos, quando nós não nos calamos, mas quando nós anunciamos com a nossa vida a verdade, e anunciamos com ousadia, com autoridade, e não nos acuamos. As pessoas pensam que a maioria é o mal. Por quê? Porque o mal, ele tem ousadia em fazer o mal. O mal tem coragem em agir. O mal tem coragem em atuar. O mal, ele trabalha o tempo todo, enquanto o bem fica calado. Enquanto o bem fica, não vamos fazer nada. As pessoas verem alguém sendo assaltado, isso é que elas fazem. Às vezes não tem ninguém, elas nem olham o que está acontecendo. Às vezes o cara não tem nada na mão. Tem nada, mas só porque está assaltando, 200 mil pessoas fogem, um ali fica matando, arrebentando, batendo. Por quê? Porque o povo do bem tem medo de se expor. Nós precisamos inverter e mudar essa história. Deus quer levantar um povo de coragem. Não, porque eu sou do bem, não vou fazer nada. É por isso que você tem que fazer tudo. Esses valores foram corrompidos e destruídos. Por que Deus está falando isso? Porque Deus deu uma palavra aqui na quarta-feira. Inclusive na quarta-feira nós pregamos sobre por que a arca está indo embora, por que a presença está se afastando de nós. E na casa de Eli havia assim um posicionamento. O principal motivo que a presença de Deus foi embora da casa do sacerdote Eli, de Ofni e Finé, seus filhos, foi porque não havia repreensão. Ele não os repreendia, faziam o que queriam. E por fazer o que queriam, a presença de Deus foi embora do sacerdócio. Ninguém mais ouvia a Deus. Acredite, o que faz eu e você crescer e atrair a presença de Deus é a repreensão pela verdade e pela palavra de Deus. Não se cale, não deixe de repreender, porque é essa repreensão que vai trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Escute isso. Serão 3 quartas-feiras, a presença foi tomada, aí acabou, a glória se foi. E nós temos visto muitas vezes isso, eu e você servindo a Deus no automático, vindo para a igreja. Eu vou ter que vir na quarta, se der eu venho. Para de ser qualquer um cristão e crente que não tem compromisso. São 2 reuniões na semana que você diz: eu vou estar aqui todas para a glória de Deus. Porque eu quero. Quem quer a bênção de Deus na sua casa? Levante sua mão. Quem quer a unção de Deus na sua família? Levante a mão. Você acha que se fosse semana inteira ainda seria pouco? Seria pouco. Mas nós tratamos o reino como: eu já sou cristão. Não é porque você frequenta um dia na semana, uma vez por mês na igreja, se diz crente que você está bem espiritualmente ou salvo. Não é porque você é sacerdote que a presença se manifesta. Não é porque você já teve um encontro com a arca que está tudo certo. Não, a arca estava na casa de Eli, mas a presença não estava mais ali.
Talvez eu e você estamos vivendo como Eli, como Ofni e Finéias, sem repreensão, aceitando as coisas, achando que somos crentes, estamos com passaporte salvo. Não, eu vou dizer uma coisa, meu irmão, na pandemia já houve um filtrar, um peneirar do joio e do trigo. Deus manifestando pessoas que não voltam mais para a igreja, porque, tá bom, eu vou ficar em casa assistindo, glória a Deus se você está acompanhando, mas eu digo não, o que acontece na comunhão não acontece na internet, o que acontece no tocar não acontece na internet. Quando você olha para o seu irmão, você abraça ele, você cumprimenta ele, a cura de Deus, a milagre de Deus, a poder de Deus se manifestando. Aleluia! E Deus disse o quê? A arca foi tomada. Eles levaram a presença para a batalha e perderam a arca. Você vai entender o que Deus está falando. Foi roubado. Mas no meio da arca sendo roubada, Deus está levantando os Samuéis que querem ouvir a voz de Deus. E Samuel teve que pregar a verdade. Preste atenção, queridos. Samuel era um filho adotivo de Eli. Diga, Samuel era filho de Eli. E ele repreendeu o seu pai e os seus irmãos. Volta 1 Timóteo, por favor. Deixa aqui atrás do Timóteo, só um pouquinho, por favor. Diga, Samuel foi boca de Deus e repreendeu o seu pai e os seus irmãos. 1 Timóteo 5, volte para mim aqui. Mais uma vez, diga, Samuel foi profeta de Deus e repreendeu seu pai e seus irmãos. Quando Deus levanta profetas, Deus levanta pessoas para repreender seus pais e seus irmãos, porque Ele tem o prazer de abençoá-los. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Há profetas de Deus sendo erguidos aqui hoje em nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres que vão se dispor a levantar a sua voz, ainda que confronta a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Tem irmãos em Cristo aqui, então será confrontado, porque eu quero que a presença de Deus volte para as nossas casas, que a unção de Deus volte para as nossas famílias, para que eu e você veja a glória de Deus. Ele diz, pode falar a verdade, porque você falar a verdade para quem você ama é difícil. Falar a verdade para quem você quer bem é difícil, mas fique tranquilo, você quer o melhor dela. E você não vai dizer, olha, fique tranquilo, não tem problema, pode continuar fazendo. É quando alguém chega no hospital e o médico fala, olha, não pode comer nada com sal, porque sua pressão está alta. Aí chega um familiar, fica tranquilo, eu trouxe sal no bolso para colocar na sua comida. É assim que você trata com a mentira a sua família. Em vez de você salvá-lo, você está com dozinha dele, você está dando sal para matar ele, de pressão alta. É assim que você trata sua família, que está com a diabetes alta, e você traz açúcar para adoçar a vida dela. Eu digo para você, o falar não é que você não ama, é porque você quer que ela seja curada, é que ela seja restaurada, é que ela seja transformada, é que ela seja abençoada. É difícil ver alguém ser repreendido? Mas é isso que trará cura sobre nós. Então perceba numa coisa, Deus disse na quarta-feira, essa glória foi embora. E às vezes nós estamos perdendo porque não há repreensão, porque não há posicionamento. E às vezes eu e você já repreendemos, já nos posicionamos, mas com o passar do tempo, com o andar da carruagem do Evangelho, a gente vai amenizando a nossa fé. E a nossa fé vai ficando cada vez mais fraca. Vamos ver se tem crente de verdade aqui, ousado para responder a minha pergunta. Você que conheceu a Jesus, existe algum cristão, algum crente que já foi mais ousado e mais fervoroso? Levanta a mão, diga, eu já fui melhor já. Quem já foi melhor, levanta a sua mão aí. Deus quer trazer de volta esse fogo sobre as nossas vidas em nome de Jesus. É esse evangelho que Deus está dizendo. Pelo andar da carruagem nós somos amenizando. Ai, eu estou me tornando experiente. Ai, olha, ele é desse jeito porque ele é novo convertido. Não é essa a expressão que as pessoas dizem? Ele é assim porque ele é novo. Deixa a maturidade chegar. A maturidade faz pessoas deixarem de dar glória a Deus.
A maturidade faz pessoas deixarem de acreditar. A maturidade tira a simplicidade. Porque quando você pega uma criança, ela acredita 100% no que é dito. Quando você pega uma criança, por isso que o Senhor diz que eu e você precisamos voltar a ser como criança na presença dEle, para que eu e você acredite profundamente naquilo que é pregado. A glória foi embora. Mas existe uma maneira de trazer a arca de volta e a presença de Deus. Preste atenção. E nestas 3 quartas-feiras, a presença de Deus será trazida novamente para as nossas casas. E eu vou dizer uma coisa. Estou dizendo aqui, eu disse que se você crê no profético que não está sendo pregado aqui em cima, você vai viver essa palavra em nome de Jesus. Quantos querem que a arca de Deus volte para a sua casa? Quantos querem que o fogo de Deus volte para a sua casa? Que os seus vizinhos vão dizer, o que aconteceu? Ele voltou a ouvir louvor no alto, ele está cantando louvor aqui, a glória de Deus está se manifestando. E os seus vizinhos e as pessoas vão dizer, meu Deus, eu estava sentindo falta desse homem, dessa mulher de Deus nesse lugar. Aí Deus disse, eu falei, agora venha no domingo, porque haverá uma surpresa de Deus. Preste atenção, Deus está dizendo para que eu e você, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a sua fé e é pior do que o incrédulo. Abra comigo, por favor, em Jó 42, verso 10. A pregação já está sendo feita. Obrigado, Jesus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Deus dobrou todas as bênçãos e promessas sobre Jó, pelo simples fato de ele se colocar na brecha em orar por outras pessoas que o amavam. A Bíblia diz que amigos mais chegados que irmãos. Esses amigos representam a sua família, representam pessoas que o quer bem, que ele luta por elas. Mas perceba uma coisa, Jó precisou entender e parar de olhar só para ele e se preocupar com pessoas que estão ao seu redor, para que Deus fizesse tirar ele de um cativeiro e colocar ele em um lugar de honra e dar tudo em dobro quanto dantes possuía. Deus falou claramente ao meu coração, se eu e você recebemos essa palavra de hoje, escute isso, as 3 quartas-feiras que vão começar agora, na próxima quarta, para que a presença de Deus volte, serão 3 domingos de você colocar em oração por pessoas, por familiares, que você vai se colocar o nome dela e você vai se debruçar em oração, em clamor por esta pessoa. Primeiro, para que essa pessoa seja abençoada, para que ela seja tocada. E para aqueles que estão distantes ou fracos na fé, para que você traga aqui na igreja, para que esta pessoa possa estar com você aqui testemunhando e dizendo, olha aqui, eu estou orando por você, eu quero ver que as bênçãos de Deus te alcancem, eu não quero que isso aconteça com a sua vida. Você vai pegar estes amigos que você sabe quem são, familiar seu, pessoas que estão desmotivadas, abatidas, e você vai se debruçar em oração, em clamor, em orar, e buscar ao Senhor a face de Deus, para que Deus abençoe essas pessoas. Escute isso, serão 3 domingos, que você vai trazer e testemunhar, essa pessoa virá aqui, e a glória de Deus vai se manifestar sobre essas vidas. Mas escute isso, Deus não vai só abençoar essas pessoas, Deus vai dobrar a bênção dele sobre a sua casa e sobre a sua vida. Quem quer dar um glória a Deus bem alto em nome de Jesus Cristo? Amados, Deus está dizendo ao meu e ao seu coração, enquanto Jó estava focado nele, estava questionando a Deus, ele só enxergava problema. Mas no momento em que ele tem a visão de Deus, enxerga Deus, não de ouvir falar, mas de com ele andar, Deus está dizendo aqui, haverá um relacionamento profundo de homens e mulheres de Deus com Deus. Jó conhecia Deus, sim ou não? Diga, conhecia. Superficialmente.
Ele diz: eu te conhecia de ouvir. Quantas vezes eu e você estamos aqui, ouvimos a palavra, ouvimos a pregação, ouvimos sobre Jesus e falamos: glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Só que eu e você estamos conhecendo Jesus de ouvir falar. Deus está dizendo: eu quero me revelar a você, eu quero me revelar à tua casa, eu quero andar com você, eu quero conduzir a sua empresa, eu quero conduzir a sua família, eu quero conduzir a sua casa, eu quero conduzir o seu casamento, eu quero conduzir o seu ministério, eu quero conduzir o seu chamado, eu quero conduzir a tua estrutura, eu quero conduzir a sua vida, eu quero te conduzir no meio desta guerra, para que nenhum mal te suceda e praga alguma chegue na sua tenda, porque eu sou o teu pastor, e eu te conduzo no meio do vale da sombra e da morte, e nenhum mal vai te suceder, diz o Senhor. Preste atenção nisso, Deus quer nos conduzir. Jó andava, falava com Deus, questionava, e lá no capítulo 2, olha isso, eu estou falando aqui no capítulo, eu estou no capítulo 40, ele está no capítulo 2, dizia para a mulher: como fala a tua louca mulher? Tu falaste contra o Jeová. Aí o povo fala: olha como Jó era fiel, como Jó era tremendo. Ele se manifestava como alguém íntimo de Deus. Ele repreende a sua mulher dizendo: cala a boca, para de falar mal de Deus. Você sabe receber as bênçãos, mas não sabe receber as provações. O bem você quer receber, mas o mal você não quer aceitar. Aí quando eu e você olhamos esse versículo, falamos: meu Deus, que nível de intimidade. Ele está aceitando o mal de Deus, não só a coisa boa. E quando ele fala isso, impressiona muitas pessoas. Há muitas pregações sobre essa passagem. E dizer: olha como Jó é profundo, olha como Jó conhece a Deus, olha como Jó é corajoso. Eu quero ter a fé e a paciência de Jó. Quantos já ouviram falar da paciência de Jó? Nenhuma paciência ele teve. Porque a partir do capítulo 2, no capítulo 3, Jó começa a maldizer, amaldiçoar e questionar a Deus por todas as provas. Por que é que eu nasci? Quer dizer, é melhor que eu tivesse nem nascido. Cadê Deus na minha vida? Que Deus que me abandonou, o Deus que não é comigo, o Deus que não me ajuda, o Deus que me traiu. Quantas pessoas, quando passam pela prova, começam a transferir a Deus a culpa e dizer: porque se Deus fosse na minha vida, eu não estaria passando essa luta financeira. Porque se Deus fosse na minha vida, eu não estaria passando por esse problema emocional. Porque se Deus estivesse na minha vida, eu não estaria sem um esposo, uma esposa. Se Deus estivesse na minha vida, eu não teria problema financeiro. Agora escute uma coisa. Jó percorre do capítulo 2 ao 40, até chegar no 42, onde Deus, no 39, entra na história e começa a ministrar Jó. Ele manda profeta, ele manda pregação, ele manda Deus, ele manda sinal no céu e na terra, e Jó não aceita nada. Os profetas descem e pregam para ele, dizem: Jó, para com essa palhaçada, para de murmurar contra Deus, para de reclamar, Deus é bom, Deus sempre será bom. E Jó: não, Deus, por que Deus fez isso? Por que Deus está fazendo isso? Por quê? Às vezes a gente só sabe olhar para Deus, atribuir a Deus quando está tudo certo. Só que não é para a gente atribuir a Deus o problema. O problema é que Jó não estava enxergando que o problema não era de Deus, que tudo que ele estava colhendo era resultado de uma plantação em desobediência. Toda vez que nós enxergamos um problema, nós questionamos a Deus, em vez de a gente bater no peito e dizer: aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou falhando? Jó não. Jó dizia: Deus, por que você está fazendo isso? Só que a Bíblia diz, no Evangelho de João, que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Deus veio dizer: eu vim trazer vida e vida com abundância. E a minha Bíblia diz que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quer dizer, Deus é imutável. Se Deus é bom, se Deus foi bom, Ele é bom, Ele permanecerá bom. Se Deus é excelente, se Ele foi excelente, se Ele é excelente, Ele permanecerá excelente. Quer dizer, Deus nunca virá tirar alguma coisa, Deus nunca vai punir ninguém. E quando Jó começa a questionar e não aceita nada em ninguém, e profecia e palavra, é o que acontece com muitas pessoas dentro da igreja. Quando a palavra está sendo pregada e confronta,
ela começa a questionar. Eu não aceito isso aí não. Jó não aceitava o profeta. Diga, Jó não aceitava os profetas. Quando ele não aceita os profetas, ele está rejeitando a palavra. Quando a palavra não vem de acordo com o que o meu planejado, o meu projeto, eu começo a questionar. Eu começo a dizer, para que isso? Se Deus fosse bom, eu não estaria passando por isso. Aí eu assumo a cruz, um daqueles bandidos que está com Jesus, um à direita e outro à esquerda. Um olha, Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Eu estou aqui na cruz porque eu mereço. Foi eu que roubei, eu que não presto. Eu estou pagando o preço a qual eu plantei. E o outro está dizendo, se fosse tu Deus, nem a ti consegue sair daqui. Se fosse tu Deus, eu não estaria passando por isso. Um está fazendo exatamente como Jó, carregando a cruz da murmuração, da condenação, da acusação, do problema. Em vez de ele carregar a cruz do arrependimento, da transformação, não do remorso. Remorso é quando alguém, olha, eu fiz isso, desculpa. Sabe o que ela tem? Sabe o que é a diferença do remorso e do arrependimento? É que o remorso está relacionado ao resultado que ela está colhendo na hora. É assim, eu estou triste porque infelizmente estou passando por isso. Porque se eu não passasse, eu não estaria nem aí. Quer dizer, o resultado para mim não está bom, é por isso que eu estou com remorso. E ela faz de novo. Agora o arrependimento, a palavra arrependimento vem da palavra metamorfose, da transformação de mentalidade, metanoia. Mudança de mente. Quer dizer, aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais. Aquilo que eu gostava, eu vou deixar de gostar. Porque se isso agrada a Deus, eu abro mão disso para a glória de Deus. Então aquele homem que está na cruz diz, Senhor, me perdoa, eu mereço essa morte. Eu mereço morrer na cruz. Eu mereço sofrer por isso. Mas lembra de mim quando entrares no paraíso. O Senhor olha para ele e diz, por este coração sincero, ele não fala isso, mas é o que ele quer dizer. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, a sua verdade, a sua sinceridade e o seu reconhecimento do erro te faz ser transformado. Porque a Bíblia diz que aquele que reconhece e pede perdão, esse Deus perdoa e é curado para a glória de Deus. Mas o outro não, ele olha para Jesus e questiona e murmura e diz, se tu fosse Deus, você teria saído daí também. Ele carrega exatamente a mesma unção que Jó está carregando. Mas o que eu quero que você entenda, Jó conhecia Deus desde o capítulo 1. Mas de que forma que ele conhecia Deus? De que maneira que ele conhecia Deus? Deus quer perguntar para mim e para você, de que maneira você conhece Deus? De que maneira nós conhecemos a Deus? A maneira que nos convém? A maneira que nos interessa? Porque quando a verdade entra, Jó começa a rejeitar. Aí ele não aceita ninguém, ele murmura, Deus manda profeta, ele não aceita, aí Deus entra na história. Aí Deus diz, Jó, onde é que você estava? Já que você é o cara, aonde é que você estava quando eu dei o firmamento aos montes? Eu não lembro dessa história não, Senhor, nem lembro que você fez isso. Aonde é que você estava, Jó, quando eu disse as ondas do mar? É até aqui que vocês vão chegar, daqui vocês não passam. Eu estava dizendo para ele, aonde é que você estava quando eu criei todas as coisas na terra? Já que você é o cara. Aonde é que você estava? E Deus começa a dar um sermão para ele. Aí Jó, no capítulo 42, reconhece e diz, Senhor, me perdoa. Eu falei do que não sabia. Eu falei do que não conhecia. Eu estava na igreja o tempo todo, mas eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem, Senhor. Eu estava no culto como um religioso. Eu não faltava um culto, mas eu achava que este era o evangelho. Que quando havia punição, era o Senhor que estava punindo. Quando havia um problema, era Deus que estava dando problema. Aí ele diz, hoje eu estou entendendo que tu és bom e sempre serás bom. E que o Senhor é tremendo. E que o erro é meu, quem errou foi eu, quem pecou foi eu, e eu merecia esta punição, Senhor. Aleluia. Quando eu e você enxergamos e reconhecemos que o erro não é de terceiro, e que muito menos de Deus, que o erro é, diga, meu.
Nossa, fica muito genérico. Eu errei, eu pequei, eu tenho falhado, eu tenho errado. Aí Jó para de olhar para ele. Diga: Jó para de olhar para ele. O benefício dele, diga, para o benefício dele, para o interesse dele. E ele fala: em quem que eu posso abençoar agora? Quem que eu posso ajudar? Quem que eu possa servir? Aí Deus diz para mim e para você que aquele que negou a sua casa é como incrédulo, infiel. Aí Deus está dizendo: comece a olhar para a sua casa. Aí Deus está dizendo: comece a olhar perto dos seus. Começa em Jerusalém o evangelho. Não começa nos confins da terra. Primeiro em Jerusalém, Samaria, Judéia e depois os confins da terra. Tem gente que quer ir para os confins. Tem gente que quer ser missionário na África, mas não consegue fazer missão dentro da tua casa. Tem gente que quer pregar no mundo, mas não prega para sua esposa e para o seu marido. Deus está dizendo: abra os nossos olhos, Senhor. Aleluia! A palavra de Deus é clara. Quando então Jó, ele diz: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Eu achei que era crente há 30 anos, mas eu não sabia quem era o Senhor de verdade. Hoje os meus olhos te veem, Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou os dois caminhando num caminho de Emaús, perguntando: onde é que está Jesus? Mas que os olhos foram abertos no partir do pão, como foi louvado hoje. Na mesa do Senhor, Deus abriu e tirou as escamas dos olhos deles, a qual enxergaram que andavam com Jesus, mas não sabiam que era Jesus, que estavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Quantas vezes eu estou aqui pregando, falando de Jesus, pregando Jesus, e não sei quem é Jesus. Quantas vezes estamos aqui dançando, estamos aqui tocando, falando de Jesus, mas não conhecemos Jesus, porque os nossos olhos não se abriram, porque nós estamos preocupados somente no nosso interesse, na nossa vontade, na nossa necessidade, no nosso prazer. Mas Deus está dizendo que nesses 3 domingos você vai colocar em oração alguém, e Deus vai mudar a tua história, porque Ele é fiel. Aleluia! Deus vai abrir os nossos olhos. Mas a Bíblia diz, volta lá em Jó, por favor, 42:10. Olha o que o Senhor fala. Que Deus mudou, transformou a história de Jó. Deus mudou a vida dele, o Senhor virou. Essa versão diz: Deus virou o cativeiro. Deus não trocou de cativeiro. Trocar de cativeiro é você sair de um e entrar no outro. Diga: Deus virou o cativeiro. E falou: não vai ficar mais nada aqui preso. Eu vou tirar tudo que está aqui dentro. Deus está virando cativeiros hoje, está dizendo: você não vai ficar mais cativo em nada. Chegou o tempo da libertação, do milagre, da transformação. Deus está virando cativeiros. Deus está nos arrancando de cativeiros. Está dizendo: há um tempo de liberdade de Deus aqui nas nossas vidas. Tem gente que estavam presas no vício. Tem gente que estávamos presos na prostituição. Tem gente que estávamos presas em pensamentos, em mentalidades perversas, perdidos, e não conseguiam enxergar a glória. Mas Deus virou o cativeiro de Jó. Quando ele fazia o quê? Quando ele orava pelos teus amigos, quando ele se preocupava com o próximo, quando ele orava pela tua família, quando ele clamava a Deus por alguém, e o Senhor acrescentou a Jó, escute, o outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Deus vai dobrar as promessas dele sobre as nossas vidas. Se há um entendimento, é claro que Deus está dizendo para mim e para você. Deus está dizendo para mim e para você que Ele não pode liberar as suas bênçãos, porque nós estamos voltados a olhar somente para nós. Deus não pode às vezes a gente fala: tá bem, minha vida está boa, está tranquila. Só que acredite, ainda que esteja bem e tão bom assim, Deus está dizendo: eu tenho o dobro de bênção para você. Imagina você passar uma vida inteira vivendo com uma bênção, e quando você chegar lá no céu, você vai dizer: está vendo
Uma vez eu disse, tá vendo aquele pátio de containers que tem ali? Tá vendo aqueles containers? Sim, Senhor, estou vendo ali. É o Porto de Santos. Ele está dizendo, não, ali é só as suas bênçãos que estavam lá retidas. Aquilo ali era a sua família, aquilo ali era finanças da sua vida, aquele ali era da sua vida emocional, aquele ali era da sua vida financeira, sentimental, ministerial. Você fez isso, aquilo, fez? Olha o que eu tinha mais para você, isso. Aí Deus diz para mim e para você, há muitos herdeiros vivendo sem herança. Há muitos herdeiros vivenciando como perdido, como coitado, porque não tem discernimento do que direito tem. Você sabe que eu e você muitas vezes padecemos pelo simples fato de não conhecer o nosso direito. Aí a gente aceita o que falam pra gente. Por isso que o povo perece por falta de entendimento. Porque quem não tem entendimento não sabe o seu direito. Por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a verdade vem, Deus começa a dizer, olha, você tem direito disso. Aí você fala, opa. Quando a verdade vem, você fala, eu tenho direito daquilo. Quantos estão entendendo o que Deus tem para mim e para você em nome de Jesus? A Sheila está por aí? Cadê a Sheila? Ah, está ministrando lá? Eu ia pedir para ela tocar aqui, mas deixa, então deixa. Só fazer o fundo, era para fazer, mas deixa assim. Diga, quando eu sei meu direito, eu começo a usufruir das promessas. O direito, a revelação de Deus chega, a gente começa a entender. Vou dar um exemplo simples, em Lucas capítulo 15, o filho pródigo, ele sai da fazenda, achando que vai ser livre, mas ele sai para ser escravo. Tem gente saindo da promessa para ser escravo, achando que vai ser livre. Tem gente abandonando a bênção, porque falta o quê? Entendimento. Ele está dizendo, olha, minha vida vai ser muito melhor. Quantos filhos são assim? O dia que eu tiver 18 anos, eu saio de casa. Quando ele tiver que lavar a primeira roupa dele, ele vai ver como que era bom voltar para casa. E só que não ele esquecer que ele tem que comprar o sabão para lavar a roupa. E pagar a água que vai lavar a roupa. E a energia e o aluguel da casa e limpar. E não é um dia não, é toda hora que sujar. A gente só presta atenção no nosso direito quando a gente começa a entender que os nossos deveres aumentam, a nossa responsabilidade também. Aquele filho pode dar que pai, dá o que me pertence. Quer dizer, é fácil pegar as coisas do pai. Dá aqui o que é meu por direito, por herança, e ele vai gastar absolutamente e jogar no lixo. Aí agora ele não tem nem emprego, não tem dinheiro, não tem nada. Aonde ele vai procurar emprego? Ele vai na fazenda do vizinho lá, em nome do pai, para poder conseguir um emprego para apacentar porcos. Aí ele achou um emprego porque no nome do pai o vizinho diz, isso aqui é o filho de fulano, dá uma oportunidade para ele. E o vizinho sabia que o filho tinha sido rebelde, diz, ajuda esse menino aí, deixa ele trabalhar cuidando dos porcos. Quando ele chega para cuidar dos porcos, é aquela condição medíocre. Como que está dentro de um chiqueiro, em lama, no lixo, no chiqueiro, na podridão, no que não presta. Aí quando ele perde tudo, nós começamos a enxergar que o que nós tínhamos era a bênção de Deus. Tem gente que só dá valor quando perde. Quantos há pouco tempo atrás dizia, é tão bom a gente poder abraçar. E quando entrou a pandemia, não podia ninguém nem tocar ninguém. E você entrar num restaurante e ver pessoas perto de você conversando sem máscara, aquele ambiente, daqui a pouco ninguém podia entrar mais. Você dizia, meu Deus, eu tinha tudo isso e não valorizava. Quantos pensaram isso? Era horrível. Você vai dizer, quando vai normalizar? Será que vai normalizar? Será que vão permitir? E não era só nos restaurantes com pessoas desconhecidas. Eram com parentes que não podiam ter contato mais. E hoje nós podemos e não temos contato. E quando temos, podemos, não fazemos. Porque estamos pensando que não temos. Sempre pensamos no que não temos. E não vivemos com o que Deus já entregou. E não usufruímos do que Deus colocou sobre nós, para nós. É por isso que nós somos ingratos e insatisfeitos. Nós ficamos pensando, dizendo, olha, Senhor, eu ainda não tenho aquilo. E Deus está dizendo, filho, usufrui das ferramentas que eu já te entreguei.
Ai, Senhor, como eu queria ter um paquímetro para mexer na obra de Deus. Deus está dizendo, usa o martelo que eu já te entreguei para pregar a palavra. Use a chave de fenda para fazer a obra. E você, não, eu quero uma britadeira. Ai, eu quero uma bitoneira. Eu quero um caminhão, eu quero uma carreta. Eu quero um jato, eu quero uma bomba atômica. Deus está dizendo, mas usa pelo menos o estalinho que eu te entreguei, para que o meu nome seja glorificado. Eu e você sempre pensamos no que não temos. Esquecemos de usar aquilo que Deus entregou. Deus está dizendo, comece a usar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, diz o Senhor. É para mim essa palavra. Senhor, eu não faço a tua obra porque eu não canto. Senhor, eu não faço a tua obra porque eu não toco teclado. Senhor, eu não faço a tua obra porque eu não faço isso e aquilo. Não, meu irmão. O que Deus colocou nas suas mãos é suficiente para a glória dele e a obra dele ser feita. O problema é que a gente só olha para aquilo que a gente não tem. Quando o filho pródigo estava dentro da fazenda, ele olhava para aquilo que ele não tinha. O quê? Nada. Ah, lá fora é muito melhor. Por quê? Porque eu estou vivendo aqui dentro. Ah, lá é muito melhor. Ah, aquela igreja é uma bênção. Ai, como aquele povo é maravilhoso. Você sabe, você já viu os defeitos deles? Você já enxergou os defeitos deles? Ah, meu pastor é só o sangue. Tem pastor que é um sangue e meio a mais. É a mesma coisa eu dizer, minhas ovelhas são só o sangue. Jesus está dizendo, calma que você não conhece as outras. Eu tenho que ser grato por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. A gente sempre acha que a esposa do outro é melhor do que a nossa, que o marido do outro é melhor do que o nosso, que o filho do outro é melhor do que o nosso. Meu irmão, Deus está dizendo, para com esse pensamento do diabo, porque a sua casa é lugar de bênção, a sua casa é lugar onde você vai orar, vai pregar o evangelho e vai interceder por eles, porque Deus está dizendo, eu vou te abençoar tudo em dobro quanto dantes possuía. As bênçãos de Deus serão dobradas sobre as nossas vidas. Se você receber essa palavra, eu profetizo que nesses 3 domingos haverá sinais de Deus sobre as nossas casas, aonde bênçãos serão multiplicadas para a glória de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que nesses domingos serão cultos de gratidão ao Senhor. Em dizer, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor me deu. E aí Deus está dizendo, você está sendo grato? Então eu vou multiplicar tudo isso nas suas mãos para a glória de Jesus Cristo. Porque o culto da insatisfação, da falta, Senhor, é uma bênção, eu agradeço, eu sou grato, mas... Ó Deus, assim, mas... Sempre falta alguma coisa. Quantos estão entendendo o que Deus está falando, queridos? Preste atenção, o Jó estava vivenciando, olhando para a falha, para os erros, para as situações, só enxergando ele. Quando ele enxerga as perdas. Quando ele enxerga as provações. Quando ele enxerga as dores que existiam, eram reais. Deus não quer que eu e você ache, olha, viva um evangelho como se não houvesse problemas. Não, Ele só está dizendo, mude a sua visão. Para de olhar para os problemas. A minha família não me ama, não sei o que, não gosta de mim. Olha para quem te ama. Olha para quem está do seu lado. O diabo sempre vai colocar incêndio para você ficar apagando e não conseguir usufruir da promessa. Deus está dizendo, para de ficar querendo resolver o problema do mundo e achando que você vai ter coisa que não depende de nós. Nós só precisamos mudar os nossos olhos e começar a dizer, Deus, obrigado pelos filhos que eu tenho, pela mãe que eu tenho, pelos irmãos que eu tenho, pelas pessoas que me amam. Se você não tem família que te ama, você tem pessoas que te amam na igreja, você diz, obrigado porque eu tenho uma igreja e o povo que me ama. Obrigado porque eu tenho irmãos, amigos mais chegados que irmãos. Biologicamente, às vezes nós temos um irmão, 2, 3, alguns têm 10. Mas na igreja você tem 100, você tem 200, você tem 300. Deus te entregou irmãos que você não tinha, por adoção, por amor. Deus colocou pessoas no seu caminho. E Deus diz que usaria estrangeiros para cuidar de você. Sabe o que é isso? Pessoas que você nunca conheceu vão ser instrumentos de Deus na sua vida. Deus vai usar pessoas que você nunca imaginou e que vão plantar na sua vida. Eu sou prova disso.
Todos os dias, pessoas que nunca me viram mandam mensagem para mim. Todos os dias, pessoas mandam mensagem e dizem: pastor, tem uma igreja aqui no Nordeste. Pastor, tem igreja aqui em Portugal, Revelação Profética. Eu falei: por quê, queridos? Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa, meu Deus, como eu queria uma igreja que pregasse essa verdade aqui. Não tem no meu bairro, não tem na minha cidade. Como eu teria o orgulho de ter um pastor igual o Senhor. Eu digo: Deus, tu sabes que às vezes eu estou triste com alguém e vem alguém que eu nunca conheci me amar e dizer que acredita em mim. Pastor, eu estou aqui nos Estados Unidos, só tem uma conta que eu posso ofertar na sua vida. É o tempo todo amado e cuidado por Deus. E às vezes eu estou olhando: meu Deus, eu não ganhei ainda, não teve aumento aqui, não aconteceu isso. Deus está dizendo: eu estou levantando de onde você nem imagina. E você está preocupado que não está dando certo aqui. Eu já dei certo ali, dei certo aqui, fiz ali. Estou fazendo, estou cuidando, estou te honrando. E você está olhando para o problema. Olha para a bênção que eu estou te entregando. Você sabe que tem gente clamando, gente de joelhos chorando para ter 1% do que você tem? 1% do que você tem. Tem gente que está clamando para poder comer. E você está clamando porque não conquistou mais 10 casas. Nós somos ingratos. Andamos com Deus, mas não conhecemos. Conhecemos de ouvir falar, mas não de com Ele andar. Deus está dizendo: se você começar a andar comigo, a tua visão vai mudar. Se você começar a andar comigo, o teu andar vai mudar. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Preste atenção. As más companhias corrompem os bons costumes. O que tem a ver isso, pastor? Tem a ver que se você parar só de olhar para Deus e andar com Ele, se prepara que você vai começar a andar diferente a partir de agora. Se as más companhias corrompem, as boas companhias fazem o quê? Se as más corrompem, as boas fazem o quê? Constroem, edificam, levantam, exaltam. Alguém vai dizer: o que está acontecendo que você está tão diferente? Você não grita mais, você não bate mais, você não xinga mais, você não reclama mais, você não murmura mais. Você fala: é porque eu estou andando com Ele. Vou te apresentar quem eu estou andando. Eu vou te apresentar quem é o meu amigo. Eu vou te apresentar quem está no almoço aqui de casa. Eu vou te apresentar quem está no domingo, na quarta, na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu vou te apresentar com quem eu ando agora. Eu andava de outra forma, mas eu ando com aquele que é bom, com aquele que é fiel, com aquele que é poderoso. Diga: minha insatisfação e os problemas que existem me fazem olhar para o problema que não existe. O filho estava dentro da fazenda. Ele sai da fazenda para perder tudo. E quando ele está dentro do chiqueiro, ele enxerga tudo que ele tinha, porque agora ele não tem nada. Diga: eu sou herdeiro, vivendo no chiqueiro. Tem muito herdeiro vivendo no chiqueiro. Ele pensa: eu não sou digno mais de ser seu filho, te chamar de pai. Eu não tenho mais direito de nada. Será que se eu voltar para a fazenda? Aí o diabo começa a colocar dúvida, porque o que o diabo quer fazer? O diabo quer que a gente erra. Depois que a gente erra, ele te larga na mão e fala: a culpa é sua, viu? Aí você fala: meu Deus, o que eu fiz? Que loucura foi essa? O cara está com o casamento perfeito, aí vai olhar para a mulher dos outros. Aí destrói o casamento. Depois eu recebo milhares de mensagens de pessoas dizendo: pastor, olha, meu casamento, eu errei, eu dei brecha. Por que você vai destruir para depois você orar? É melhor a gente orar antes e vigiar. Tem gente que acha que o evangelho só funciona em oração. Mas a Bíblia diz: antes de orar a gente tem que ir. A Bíblia diz: em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. O que significa? Deus mandou tirar o sentinela? Ele está dizendo que se o Senhor não guardar, em vão vigia. Mas Deus não mandou tirar o sentinela. Quer dizer, vigiar e... Aí tem gente que fala: não mistura política. Não, pastor. Evangelho não é política, não. Se não há vigilância, meu irmão, o que vai haver? O que vai haver? Se não há segurança, para quê? Para que armas? Para que não sei o quê?
Eu vou dizer uma coisa, você entrega um país em guerra, um país que é inimigo, ele dá armas para o seu inimigo? Um país que é inimigo entrega armas para o seu inimigo? O que você acha que o inimigo faz com o seu inimigo? Tira as armas. Não dá armas. Toda vez que você tiver um inimigo, ele vai querer te desprover das armas que você tem. Porque ele quer te desarmar para que você não tenha proteção. Agora, quando você é um amigo, sempre você vai ser provido de armas e de proteção. Sempre. Proteja minha casa, coloca alarme, coloca segurança, coloca guardas na porta, chama a polícia, faz o que tem que fazer, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque eu quero proteção. Mas a Bíblia diz que o povo perece por falta de entendimento. Aí o povo quer ser espiritual demais, dizer, para que se armar? Jesus diz, então, se prepare para a guerra, põe um capacete da salvação, cinge os vossos lombos, coloque o escudo da fé, calça os pés do evangelho da paz, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada da palavra, que é o Espírito Santo. Eu vou dizer, Deus diz, se prepara para a guerra, porque grande é a guerra. Mas nessa hora, eu sou muito espiritual, é Deus que vai guerrear por mim. Não é Deus que vai guerrear por você. Se você não tiver, Deus vai guerrear por nós, porque eu estou preparado para a batalha. Porque eu estou no meio da batalha. Ele não mandou sair da batalha. Ficai de pé e vede. Deus não mandou sair da batalha e fica assistindo. Ficai de pé no meio da batalha e vede o grande livramento que o Senhor vos darei. Mas Ele está dizendo, tu vai ficar no meio da batalha. Eu te chamei para guerrear. Eu te chamei para ficar presenciando a luta. Deus não diz, fica aqui que eu vou descer no vale da sombra da morte. Ele diz, você vai descer no vale da sombra da morte comigo. E eis que eu preparo uma mesa na presença dos teus inimigos. A gente quer espiritualizar coisas que são práticas. Quem é a favor da vida? Mas apoia o aborto. Acho que não tem nexo isso, né? Não, mas o problema são as armas. 40 anos meu pai armado, a arma dele nunca matou ninguém. O que mata não é arma, o que mata são pessoas intencionadas. Se eu pegar esse copo aqui, jogar na cabeça de alguém, eu mato. Não é o que você tem, é a sua mentalidade. Quem é mal é mal, quem é ruim, não adianta. Uma pessoa ruim, se ela tiver um cabo de vassoura, ela te mata. Pessoa ruim, você está lá no metrô, só vacilando lá no telefone, joga você na linha do trem. Aí tem como morrer mesmo. Estava no metrô, caiu no trem, estava longe mesmo. Diga, vigilância é o que nos salva. É o que transforma a minha e a sua vida, queridos. Nós precisamos entender que Jó, ele só foi dar valor quando Deus mudou o seu ângulo de visão em conhecer Deus e dizer, Senhor, eu estou murmurando, eu estou reclamando. Sim, existem provas, existem lutas, existem dores. Mas eu preciso enxergar que no meio das dores o Senhor tem preservado a minha vida. O Senhor tem cuidado de mim. Quantas pessoas morreram na pandemia? E você está aqui. Deus cuidou de você. Ah, pastor, mas um parente meu foi. Eu vou dizer uma coisa, nós não entendemos o agir de Deus. E muitos deles vamos glorificar a Deus porque aconteceu. Não agora, quando nós entender o que eu faço agora, você não vai entender, mas o que você vai entender depois, diz o Senhor. Então tem coisas que a gente não compreende. A gente quer questionar, a gente quer ensinar para Deus a ser Deus. Quando Jó começa a questionar, fechou o coração emburrado. Tem muito crente assim na igreja. Emburrado porque não está entendendo, porque não está compreendendo, porque não é assim que eu acho, eu assim não gosto. Deus não quer que você ache nada, Deus só quer que eu e você se submete. O evangelho não é de achômetro ou achismo. O evangelho é de aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome consigo a tua cruz e siga-me, diz o Senhor. Deus não quer que eu e você venha falar para Ele quando a gente estiver no chiqueiro, dizer, meu Deus, eu tinha tudo e estou aqui. Herdeiros vivendo no chiqueiro. Mas Jó começa a enxergar a Deus como nunca havia enxergado. Diga, eu vou enxergar o Senhor
como nunca eu vi enxergado. A partir de hoje, eu vou ser grato pelas promessas, pelos livramentos, pelos milagres e também pelas lutas. Você pode dar um aplauso bem forte a esse Deus, em nome de Jesus? Você pode agradecer a Ele pelas provações, pelas lutas. Tem gente, irmãos, que agora está presa literalmente atrás das grades, e que a gente vê isso como coisa boa, sim ou não? Não. Só que tem gente que está presa que Deus prendeu para elas não morrerem. Porque Deus está guardando a vida delas. As maiores provações a gente não compreende, mas um dia nós vamos entender porque passamos por ela. Então a gente, quando está na dor, no problema, a gente só enxerga o problema. Olha por que Deus permitiu isso. Meu Deus, eu perdi isso. Eu perdi minha casa. Eu agora estou no aluguel. E aí? Deus está interessado na sua salvação. E não no sucesso nosso terreno humano, medíocre que vai passar. Não que Deus não quer que a gente seja abençoado. Mas se a bênção vai tirar a bênção maior, Deus arranca a bênção, para que a bênção maior esteja sobre nós. Isso é compreender que a herança de Deus sempre será melhor e maior do que a minha bênção. Os sonhos e os planos de Deus sempre serão maiores e melhores que o meu. Aí quando eu olho que eu perdi alguma coisa dos meus sonhos, eu me frustro e penso, e agora, Deus? Lembra José? Deus deu um sonho para ele. O que acontece com o sonho? Pancada com o irmão, pancada com a família. Família critica, família vende, família joga na cisterna, família negocia ele, mente para ele, joga ele é preso, ele é acusado, ele sofre aqui, sofre acolá, sofre em todo lugar. Mas depois ele vira governador. Aí ele entende que toda aquela luta era para a promoção dele. Deus está dizendo, essa luta é para a promoção que está chegando sobre a sua vida em nome de Jesus. Só quem quer levanta a mão para receber a promoção do céu. Deus está dizendo, a bênção dobrada de Deus vai chegar sobre nós. A bênção dobrada de Deus está sendo liberada nos céus. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Queridos Isaías, a palavra de Deus diz que o Senhor tem bênção dobrada para as nossas vidas. O que mais se encaixa com a palavra, com a verdade, busque isso, caminhe sobre isso, se adeque a isso. Eu ando com pessoas que são falhas, e outras que são menos falhas, mas também tem falha. O que você vai andar com quem? Todas têm falha, qual que você vai andar com quem? A que tem o quê? Menos falhas? Entendi. Eu não vou andar com ninguém, porque todos têm falha. É lógico que não vai andar com ninguém, porque você tem mais falha que todos eles. Ainda é misericórdia dos que têm pouca falha andando com você, que tem muito mais falha que eles. É como as pessoas dizem, eu não vou entrar naquela igreja cheio de pecador. Querubim ungido. Você vai ser chamado de bimbim, querubim. O bimbim ungido. Quem fez o querubim ungido? Lúcifer. Eu sou muito ungido para estar no meio desse povo pecador. O problema é que a gente está olhando para nós. E quando a gente mudar a nossa visão e olhar para o próximo, Deus está dizendo, tu estava feliz com todas as promessas?
O que tinha de promessa vai começar a dobrar na sua vida agora. O que tinha de vitória vai começar a dobrar na sua vida agora. O que tinha de milagre, Deus vai começar a dobrar. Meu irmão, você não está entendendo. É Deus quem está garantindo isso. Foi Deus quem fez isso. Não foi o pastor, não. Eu não estou pregando uma palavra minha, não. Está escrito. Porque ele orava pelos teus amigos. Deus virou o cativeiro dele e deu em dobro tudo quanto dantes possuía. Deus vai dobrar a promessa dele sobre as nossas vidas. A herança dele vai se cumprir sobre nós. Mas para que isso acontecesse, ele precisava parar de olhar para ele próprio. E quando eu paro de olhar para mim, eu paro de olhar para os problemas. Porque nós somos a pessoa, nós somos possuidores de tudo, né? Tudo a gente possui, tudo é nosso. Por isso que a gente é egoísta. A gente só olha para nós. Minha casa, minha esposa, meu filho, minha diabetes, meu colesterol, meu triglicérides, minha bicicleta. Tudo é meu. E o que é nosso? O que é nosso? A gente tem até a sensação que a gente é Superman, né, irmãos? Eterno. Eu e você somos tão fortes, mas tão fortes, que se vier alguém aqui tampar sua boquinha assim, ó, 3 minutos. Aliás, um mata-leãozinho aqui para travar aqui, de 10 segundos, você apaga, você cai, você desaba. Como a gente é forte. Eu e você não somos nada sem o fôlego que estamos respirando. Aí você olha para o bolso, olha para a carteira, o meu carro, a minha aeronave, o meu helicóptero. Uma enroscadinha numa artéria aí. Acabou. A gente tem muito poder. Em vez de saber que quem tem todo o poder está aqui neste lugar. Feche os teus olhos. Entenda o que Deus está falando aqui hoje. O filho pródigo só deu valor quando perdeu tudo. Disse, eu tinha tudo. Aí ele fala, com os olhos fechados: os trabalhadores do meu pai, os empregados do meu pai, vivem melhor do que eu. Quando você olha para você só para o seu benefício, você abre mão do benefício e da herança para entrar no chiqueiro e comer lixo. Essa palavra é para a minha vida. Deus está dizendo aqui: tem herdeiros vivenciando em chiqueiros. Aqui tem herdeiros vivenciando em chiqueiros. Chegou a hora de eu e você voltar para a fazenda. Chegou a hora de eu e você olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu vou orar, eu vou abençoar o meu irmão, a minha irmã, a minha família, independente de eles compreenderem ou não. O meu papel é abençoar. Eu vou evangelizar, eu vou convidar, eu vou fazer esses 3 domingos em oração por estas pessoas, porque eu sei que a tua bênção virá. O teu milagre se manifestará, porque eu não vou estar olhando o Senhor para mim, mas eu vou estar olhando para o próximo que precisa de ajuda. Deus quer levantar um povo com o coração de Cristo, porque Jesus disse uma ordem para que eu e você cumpra. Deus nos chamou para indo fazer discípulos. Indo fazer discípulos, não é ir, ide, é indo fazendo discípulos. O Senhor diz para que eu e você permaneça indo fazendo discípulos. E Deus disse para mim ali em cima, quando eu estava ali na sala, eu parei para orar e Deus falou para mim: o que é que vocês estão fazendo na terra? É discípulos ou pensando na casa, no carro, no presente, na família, no que falta? Deus disse: eu te chamei para indo fazer discípulos.
Esse é o papel da igreja, indo, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que você está fazendo discípulos? Quais são os seus discípulos aqui na terra? Deus vai vir perguntar: quem é que você discipulou? Quem é que você evangelizou? Quem é que você ganhou para Ele? Deus vai perguntar no dia que Ele vir para nos julgar e vai dizer: apresente as tuas obras. Quem você convidou para a igreja? Quem você evangelizou? Com quem, por quem você ora, por quem você intercede, por quem você cuida, por quem você clama? Deus está dizendo que Ele mudou a sorte de Jó quando ele começou a fazer discípulos, quando ele cumpriu a palavra de Deus. Quando eu e você cumprimos a palavra do Senhor, Deus começa a mudar a nossa história, Deus começa a cuidar das nossas vidas. Deus está levantando aqui hoje homens e mulheres que vão ser geradores de discípulos para a glória dele. Geradores de discípulos para a glória dele. O Senhor quer que eu e você avalie, o Senhor quer que eu e você pense, o Senhor quer que eu e você olhe para nós, não para o pastor. Não é para o pastor. Deus não disse: pastores, façam discípulos. Ele disse para todos, para que Deus chamou para que façam discípulos. Pastor, mas eu cheguei agora na igreja. Agora você chegou? Então a partir de agora tu vai fazer discípulos. A partir de agora tu vai fazer. Pastor, eu tenho 5 anos de idade. Pastor, eu tenho 1 ano de idade. Você está entendendo? É para você fazer discípulo na sua escola, é para você fazer discípulo no seu condomínio, é para você fazer discípulo no seu bairro, é para você fazer discípulo. Eu vou dizer, nesses 3 domingos, você vai trazer pessoas aqui, porque você está orando por elas. Eu e você agora, olhe para nós. Quem é que você está discipulando? Fazer discípulo não é fazer discípulo seu, é discípulo de Cristo. Tem gente que faz discípulo seu. Olha, eu gosto de beber, vou te apresentar um vinho que é uma delícia. Aí eu gosto de fumar, eu vou te apresentar um tabaco que tem gosto de menta. Aí eu gosto de cheirar giz, eu vou te apresentar um que é bom. Eu vou dizer: não é seu discípulo carnal, não. É discípulo de Cristo, é discípulo de Jesus, é discípulo de Jesus. Deus chamou eu e você e deu uma ordem para que eu e você vá, indo, fazendo discípulo aonde nós estivermos, para a glória dele.